Você acaba de herdar uma mansão antiga no interior de uma pequena cidade, um lugar envolto em mistérios e histórias que ninguém ousa contar em voz alta. Ao chegar, sente o peso do silêncio e das sombras que parecem esconder segredos profundos entre as paredes desgastadas pelo tempo. A casa, grandiosa e ao mesmo tempo assustadora, exala um cheiro de mofo e passado esquecido, como se guardasse memórias que insistem em permanecer vivas. Logo na primeira noite, sons estranhos ecoam pelos corredores. Passos que não pertencem a ninguém, sussurros quase inaudíveis e portas que se fecham sozinhas. A sensação de estar sendo observado cresce a cada instante, e você começa a perceber que não está sozinho naquele lugar. Os antigos moradores da cidade evitam falar da mansão, e os poucos que se lembram de suas histórias, falam em vozes trêmulas sobre desaparecimentos inexplicáveis e aparições assustadoras. Ao explorar o andar superior, encontra um diário antigo, com páginas amareladas e escritas apressadas, que revelam a existência de rituais e pactos obscuros realizados por quem viveu ali antes. Cada palavra parece pulsar com uma energia sinistra, e você sente que cada linha escrita é um convite para mergulhar ainda mais fundo naquele mistério. Decidido a desvendar o que realmente aconteceu, você começa a juntar pistas que o levam a um porão trancado, onde objetos antigos e símbolos desconhecidos apontam para práticas sombrias que ultrapassam a compreensão humana. A noite avança, e as sombras ganham forma, manifestando-se em aparições que parecem querer impedir sua investigação a qualquer custo. A tensão aumenta, e a cada descoberta você se vê mais envolvido em uma trama onde a linha entre o real e o sobrenatural se torna tênue e perigosa. Com o avanço da madrugada, a mansão parece ganhar vida própria, os objetos se movem, e vozes sussurram seu nome, convocando para um encontro final com o passado que insiste em não ficar enterrado. A sensação de desespero e medo cresce, mas também a determinação de desvendar a verdade, não importa o preço. No ápice da noite, você descobre um quarto secreto, escondido atrás de uma estante móvel, onde encontra evidências chocantes de um culto que praticava rituais para atrair forças além do nosso mundo. O confronto final acontece quando uma presença obscura tenta prender sua alma dentro da mansão para sempre, e você precisa lutar para escapar daquele pesadelo vivo. Ao amanhecer, as primeiras luzes do dia revelam a mansão em silêncio novamente, como se nada tivesse acontecido, deixando apenas você e suas memórias aterrorizantes daquele lugar onde passado e presente se entrelaçam de forma assustadora e definitiva. Você pensou que havia deixado para trás os horrores da mansão, mas o que parecia ser um pesadelo encerrado é apenas o começo de uma nova história. Depois daquela noite aterradora, você tenta retomar sua vida, mas os acontecimentos estranhos começam a se infiltrar em sua rotina. As sombras que habitavam a mansão parecem ter seguido você, manifestando-se em pequenos detalhes, objetos que desaparecem e reaparecem, sussurros baixos no silêncio da madrugada, e uma sensação constante de que algo ou alguém está observando seus passos. Você se recusa a acreditar que aquilo tudo perseguiu, até o momento em que uma carta antiga chega em sua casa, escrita com uma caligrafia que parece sair das profundezas do tempo, trazendo mensagens crípticas e avisos perturbadores. Intrigado e amedrontado, você decide investigar a origem daquela correspondência. Cada palavra na carta indica que o mal que você enfrentou na mansão é parte de um ciclo muito maior, envolvendo uma rede de lugares amaldiçoados e pessoas que sofreram destinos similares. O texto revela a existência de um grupo secreto, que por gerações, tenta conter as forças obscuras que se espalham pelo mundo, mas que agora parecem estar mais fortes do que nunca. Sem saída, você começa a seguir as pistas indicadas, viajando para cidades vizinhas onde encontra registros antigos, testemunhas amedrontadas e locais marcados por eventos sobrenaturais semelhantes aos da mansão. Cada nova descoberta só aumenta a sensação de urgência e perigo, como se você estivesse sendo conduzido a um confronto inevitável. Durante essa busca, você conhece uma mulher misteriosa, que afirma pertencer a esse grupo secreto e que pode ajudar a desvendar os segredos das forças que assombram sua vida. Juntos, vocês investigam documentos esquecidos, relíquias com inscrições enigmáticas e locais onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos é mais tênue. A mulher alerta que a entidade que assombra a mansão é apenas um emissário de algo muito mais sombrio, uma força ancestral que busca retornar à nossa realidade para dominar e destruir. A tensão cresce à medida que vocês percebem que não há mais tempo para hesitar, pois as manifestações sobrenaturais se intensificam,
afetando não apenas vocês, mas também pessoas próximas, que começam a desaparecer sem explicação. Em uma noite de tempestade, você e sua aliada decidem retornar à mansão para confrontar de vez o que se esconde naquele lugar. Ao cruzar o portão enferrujado, sentem um ar pesado, carregado de uma energia maligna que parece pulsar nas paredes. Os corredores escuros, agora familiares, escondem armadilhas invisíveis e manifestações que testam a sanidade de quem ousa enfrentar seu terror. Vocês encontram símbolos novos, rituais incompletos e ecos de vozes que clamam por libertação ou vingança. No centro da mansão, uma sala secreta revela um altar antigo, onde o mal se concentra, e é ali que o confronto decisivo acontece. Uma luta entre luz e sombra, entre a vontade humana e forças que transcendem a compreensão. A batalha é árdua, e o resultado incerto, mas ao amanhecer, uma calmaria estranha envolve o local, deixando no ar a sensação de que algo mudou, para melhor ou para pior. Apesar da aparente vitória, você sabe que a paz pode ser temporária, pois o mal que encontrou está ligado a algo muito maior, um ciclo interminável de horrores que podem retornar a qualquer momento. A mansão, com seus segredos e terrores, permanece como um lembrete sombrio de que há coisas que o ser humano não deveria tentar entender, mas que, por algum motivo, você agora faz parte dessa história. A tensão entre o normal e o sobrenatural está longe de acabar, e o convite para continuar essa jornada perturbadora fica aberto, enquanto o mundo ao seu redor começa a perceber que a escuridão não está tão distante quanto parecia. Você achou que a mansão e seus horrores haviam ficado para trás, mas a verdade é que eles se espalharam para além daqueles muros antigos e sombrios. Depois da última batalha na sala secreta, algo dentro de você mudou, uma ligação invisível com a escuridão que não pode ser ignorada. Aos poucos, pequenas coisas começam a acontecer. Sonhos vívidos de figuras obscuras, marcas estranhas aparecendo em sua pele, e a sensação constante de ser seguido, mesmo quando está sozinho. A mansão parece ter se transformado em um portal, conectando você a um universo paralelo onde o mal se manifesta de maneiras cada vez mais assustadoras. Não há mais como fugir dessa realidade. O que começou como uma investigação tornou-se uma jornada de sobrevivência e resistência contra forças que desafiam a lógica e a sanidade. Sua mente se enche de dúvidas e medos, mas também de uma determinação feroz de entender o que está acontecendo. Ao procurar respostas, você descobre relatos antigos, escondidos em arquivos esquecidos e entre os moradores mais velhos da região, sobre outras pessoas que foram tocadas pela mansão. Essas histórias falam de possessões, desaparecimentos e loucuras inexplicáveis. Você percebe que faz parte de um destino maior, uma linhagem amaldiçoada que tem ligação direta com rituais ancestrais feitos naquele lugar sinistro. Os símbolos que viu, as inscrições nos livros e os murmúrios na escuridão agora fazem sentido. São pistas de um ritual que visa abrir definitivamente o caminho para uma entidade que há séculos aguarda sua liberação. A pressão aumenta quando, numa noite sem lua, você é visitado por uma entidade que se manifesta em sua casa. A presença é gelada, invisível, mas palpável, algo que drena sua energia e invade sua mente com imagens horrendas. Você sente que a linha entre realidade e pesadelo está se apagando. Decidido a lutar, começa a estudar rituais de proteção, buscando ajuda em manuscritos antigos e com especialistas em ocultismo. No entanto, a cada passo, o mal se fortalece, interferindo na sua vida cotidiana. Aparelhos eletrônicos falham, vozes sussurram seu nome, sombras se movem onde não deveriam. Você sente que a entidade quer mais do que apenas sua alma. Quer transformar você em um canal para se manifestar no mundo físico. Com a ajuda de aliados que também enfrentam forças semelhantes, você monta um plano para confrontar essa entidade diretamente. A decisão de voltar à mansão, desta vez não apenas como visitante ou investigador, mas como um guerreiro determinado a fechar o portal, toma conta de você. A jornada de volta é cheia de obstáculos sobrenaturais, ilusões perturbadoras e provas que desafiam sua coragem e sanidade. Ao chegar, a mansão parece viva, reagindo à sua presença com gritos silenciosos e paredes que sangram. O confronto final ocorre em uma câmara oculta abaixo do porão, onde os rituais ancestrais foram realizados e onde a entidade tenta se libertar completamente. A luta é brutal e desesperada. Você sente a escuridão tentando engolir sua alma, invadindo seus pensamentos e corroendo sua vontade. Com força e fé, consegue realizar o ritual de selamento, mas não sem um custo. Quando a luz da manhã invade a mansão, você está exausto, ferido e marcado para sempre pela experiência. No entanto,
A sensação de alívio dura pouco. Você sabe que o mal não desaparece tão facilmente. Ele apenas se esconde, esperando o momento certo para ressurgir. Enquanto deixa a mansão para trás, uma última visão atravessa sua mente. A silhueta de uma figura no topo da colina, observando, sorrindo, pronta para continuar o ciclo de terror. A batalha pode ter terminado, mas a guerra contra as trevas está longe de acabar. Você agora é parte de uma história que não tem fim, onde a escuridão e a luz duelam eternamente, e onde o medo é a única certeza. Você pensou que tudo havia terminado, que a mansão e suas sombras sinistras tinham finalmente sido derrotadas, mas o destino reserva uma reviravolta ainda mais assustadora. Meses após sua última luta, você começa a sentir mudanças inquietantes em sua mente e corpo. A marca deixada pelo ritual de selamento não desapareceu, ao contrário, parece crescer, pulsando com uma energia estranha que às vezes o faz perder a noção do tempo e do espaço. Pesadelos violentos se tornam constantes, e visões perturbadoras invadem suas horas de vigília, trazendo imagens da mansão e figuras que sussurram segredos antigos que você não consegue compreender completamente. É como se uma parte da escuridão tivesse se fundido a você, criando uma conexão que nenhum exorcismo ou ritual pode romper. Ao buscar ajuda, você percebe que não está sozinho. Pessoas que cruzaram seu caminho durante essa jornada começam a sofrer com sintomas parecidos: desorientação, ataques de pânico inexplicáveis e sensações de ser perseguido por uma presença invisível. A rede de forças ocultas que pensava ter enfrentado na mansão parece ser apenas a ponta do iceberg. Documentos antigos que encontra em bibliotecas e arquivos revelam a existência de uma organização secreta, dedicada a proteger o mundo dessas entidades sombrias, mas também a manter o segredo sobre sua existência para evitar o pânico generalizado. Essa organização oferece ajuda, mas com uma condição: você precisa aceitar que sua vida nunca mais será normal e que terá que se unir a eles para lutar contra a escuridão que cresce a cada dia. Relutante, você aceita o convite e é introduzido a um mundo oculto, onde rituais, símbolos e conhecimentos antigos são parte do cotidiano. Treinamentos rigorosos, encontros secretos e uma missão clara: localizar e neutralizar os focos de energia negativa que alimentam essas entidades. A mansão é apenas um dos muitos pontos de contato entre nosso mundo e o reino das trevas, e sua missão agora é impedir que esses portais se abram novamente. Em uma dessas missões, você é enviado a uma cidade próxima, onde relatos de desaparecimentos e fenômenos paranormais apontam para uma nova ameaça. Uma mansão irmã, ainda mais antiga e poderosa, que guarda segredos capazes de abalar a própria realidade. Ao chegar, sente a mesma sensação de mal-estar que sentiu na primeira vez, mas ampliada. A mansão está cercada por uma aura de desesperança, e os moradores locais evitam qualquer contato, sussurrando sobre maldições e malefícios. Enquanto explora o lugar, descobre passagens secretas, câmaras subterrâneas e símbolos que indicam que um ritual ainda está em andamento, com forças invisíveis tentando romper o equilíbrio entre os mundos. A pressão aumenta, e as manifestações sobrenaturais se tornam mais agressivas. Objetos voam, vozes choram por justiça, e sombras tomam formas humanas para tentar afastá-lo. Você percebe que a batalha será ainda mais difícil, pois desta vez não luta sozinho. A entidade que você derrotou pode ter enviado um emissário para continuar sua vingança. A tensão chega ao limite quando, no coração da mansão, você encontra um altar profano onde o ritual está quase completo. A luta final acontece entre a luz do seu conhecimento e a escuridão que quer dominar tudo. Você precisa usar tudo o que aprendeu, cada símbolo, cada feitiço, para impedir que a entidade consiga um portal permanente para nosso mundo. A batalha é desesperadora, e as forças que enfrenta parecem vindas de outro tempo, de uma era em que o mal reinava absoluto. No entanto, sua coragem e determinação fazem a diferença, e o ritual é interrompido, mesmo que a um custo pessoal enorme. Ao sair da mansão, com o corpo marcado e a alma exausta, você sabe que a guerra continua, mas que, enquanto existir alguém disposto a lutar, ainda há esperança contra a escuridão que espreita nas sombras do mundo. Depois de enfrentar a mansão e suas forças sombrias diversas vezes, você começa a perceber que o verdadeiro terror está apenas começando. Não é mais apenas um local amaldiçoado ou uma entidade específica, algo mais profundo e antigo está despertando, e a mansão é apenas o epicentro dessa onda de maldade que se espalha. Sentindo-se cada vez mais isolado, você percebe que a linha entre o real e o sobrenatural está desaparecendo completamente,
e que sua própria mente está se tornando um campo de batalha onde vozes e memórias se misturam, confundindo sua sanidade. Objetos da mansão aparecem inexplicavelmente em sua casa, as paredes parecem sussurrar e você sente que está sendo seguido por sombras invisíveis, que se manifestam em formas que não podem ser descritas, mas que trazem um medo profundo e primitivo. À medida que tenta compreender o que está acontecendo, você recebe mensagens anônimas, sinais criptografados, símbolos desenhados em locais públicos, e encontros breves com figuras encapuzadas que parecem conhecer sua história. Eles falam em enigmas, alertando sobre um ritual maior que está sendo preparado, algo que pode quebrar o equilíbrio entre os mundos e abrir um portal definitivo para as forças das trevas. Você descobre que a mansão é apenas uma peça desse quebra-cabeça, e que outros locais, igualmente antigos e esquecidos, também guardam segredos terríveis. Para impedir esse desastre iminente, você precisa formar alianças, buscar conhecimento em fontes obscuras e enfrentar inimigos que não pertencem ao mundo dos vivos. No meio dessa turbulência, você encontra um antigo grimório que pertenceu a um guardião da mansão, alguém que dedicou a vida a proteger o segredo e a impedir que o mal se espalhasse. Nele, estão escritos rituais, advertências e relatos de batalhas anteriores, além de um mapa que indica a existência de um santuário onde a fonte dessa energia maligna pode ser encontrada e destruída. Essa descoberta lhe dá uma nova esperança, mas também traz um peso enorme. A missão é mais perigosa do que jamais imaginou, e o custo pode ser sua própria vida. Você parte em uma jornada por lugares isolados, enfrentando armadilhas sobrenaturais, fenômenos inexplicáveis e criaturas que desafiam toda a lógica, tudo para alcançar o santuário antes que o ritual seja concluído. Ao chegar ao local indicado, um antigo templo escondido em meio a uma floresta densa e quase impenetrável, você sente o ar pesado, carregado de uma energia densa e ameaçadora. O santuário está protegido por símbolos antigos, armadilhas místicas e forças que tentam afastá-lo. A cada passo, ecos do passado se manifestam, revelando histórias de sacrifícios, pactos e traições que sustentam o poder das trevas ali contido. Você percebe que a batalha final não será apenas física, mas também espiritual e mental, pois a entidade que enfrenta tenta corromper sua mente, oferecendo visões de poder e conhecimento em troca da rendição. A luta pela alma humana e pela salvação do mundo ganha uma dimensão que você jamais imaginou. No ápice do confronto, você utiliza todo o conhecimento acumulado, desde rituais de proteção até as lições aprendidas em cada visita à mansão. A batalha é uma dança entre luz e sombra, entre fé e desespero, onde cada escolha pode significar vitória ou condenação eterna. Quando finalmente consegue interromper o ritual e selar a fonte do mal, sente uma paz momentânea, mas sabe que o equilíbrio é frágil. Ao deixar o santuário, o mundo parece diferente, mais silencioso e tenso, como se estivesse aguardando o próximo capítulo dessa história que ainda não terminou. Você se torna, para sempre, um guardião contra a escuridão, sabendo que a verdadeira luta está apenas começando e que a mansão foi apenas o primeiro capítulo de uma saga que desafia o tempo e a sanidade humana. Depois de se tornar parte do conselho secreto que protege o mundo das forças sombrias ligadas à mansão, sua vida mudou completamente. Agora, cada dia é uma nova missão, uma nova investigação que desafia não apenas sua coragem, mas também sua sanidade. A mansão, que antes parecia um lugar isolado, tornou-se o epicentro de uma rede cada vez maior de eventos paranormais e cultos secretos que operam nas sombras, espalhando o medo e a escuridão. Um novo sinal surge. Uma série de desaparecimentos misteriosos em cidades próximas, todos conectados a locais com histórias de terror semelhantes à mansão. A urgência da missão aumenta, e você sabe que não pode falhar. Enquanto investiga esses desaparecimentos, você descobre um grupo clandestino que cultua entidades antigas, usando rituais que ameaçam romper o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eles acreditam que podem controlar as forças das trevas para obter poder, mas não percebem que estão apenas acelerando uma catástrofe iminente. Suas ações começam a afetar a realidade, criando fissuras onde a escuridão pode infiltrar-se e se expandir. Você e seus aliados do Conselho precisam agir rápido para impedir que esses cultistas concluam seu plano, enfrentando não apenas ameaças sobrenaturais, mas também humanos dispostos a tudo pelo poder. A tensão aumenta quando você descobre que a mansão está novamente no centro desses eventos, não apenas como um local físico, mas como um símbolo e fonte de energia que pode ser explorada para abrir portais definitivos. Ao entrar na mansão, sente o ar carregado de uma energia ainda mais densa e ameaçadora do que antes.
Os cômodos que já conhece agora parecem vivos, mudando de forma, escondendo armadilhas e segredos que testam sua mente e coragem. Você encontra símbolos novos, escritos em línguas antigas, que indicam a preparação de um ritual maior, capaz de unir vários portais e liberar uma entidade colossal no nosso mundo. No meio desse caos, uma figura aparece, um antigo guardião da mansão que desapareceu há décadas, e que traz informações cruciais sobre o passado e sobre como derrotar definitivamente essa ameaça. Ele revela que o verdadeiro inimigo não é apenas a entidade ou o culto, mas uma força primordial, um mal que transcende o tempo e a compreensão humana. A batalha para impedir o ritual final será a mais difícil que já enfrentou, exigindo não apenas força física, mas também resistência mental e espiritual. Você sente que o futuro da humanidade depende do sucesso dessa missão. No ápice do confronto, a mansão se transforma em um campo de batalha entre luz e sombra, entre esperança e desespero. As forças que enfrentam você e seus aliados são implacáveis, usando ilusões, possessões e ataques diretos para tentar dominar. Cada momento é uma luta pela sobrevivência, e a linha entre realidade e pesadelo se torna indistinta. Com habilidade, coragem e a união do conselho, você consegue impedir a conclusão do ritual, selando os portais e enfraquecendo a entidade que ameaçava o mundo. No entanto, a sensação de que essa vitória temporária é constante, pois a escuridão sempre encontra um caminho para retornar. Ao sair da mansão, marcado pela batalha e com a alma pesada, você entende que essa guerra não tem fim. A mansão permanece, silenciosa e ameaçadora, um lembrete constante de que o mal existe e nunca está completamente derrotado. Mas você também sabe que, enquanto houver quem lute, haverá esperança. A história da mansão e das forças que ela abriga é um ciclo eterno, onde cada geração enfrenta seus próprios demônios, e onde a coragem e a resistência são as únicas armas verdadeiramente eficazes contra o terror que habita nas sombras do mundo. Depois de tantas batalhas contra as forças sombrias que emanavam da mansão e seus arredores, você começa a entender que a escuridão que enfrenta é algo muito maior e mais antigo do que imaginava. Não se trata apenas de um mal isolado, mas de uma rede de energias ancestrais que se espalharam pelo mundo, conectando lugares, pessoas e eventos em uma teia invisível de terror e mistério. Sua mente, marcada pelas experiências traumáticas, começa a enxergar além do véu da realidade cotidiana, percebendo sinais e presenças que a maioria das pessoas nem sequer suspeita que existam. As fronteiras entre o natural e o sobrenatural se tornam borradas, e o medo, agora, é constante e palpável. Em meio a essa nova percepção, você recebe um convite enigmático para participar de uma reunião secreta, onde outras pessoas que passaram por experiências semelhantes compartilham suas histórias e conhecimentos. Ali, descobre que existe um conselho clandestino, uma aliança formada por aqueles que dedicaram suas vidas a conter a propagação dessas forças e proteger a humanidade. Eles falam de profecias antigas, de ciclos de destruição e renascimento, e de uma batalha que se estende por gerações, envolvendo seres humanos e entidades de outros planos. Você é convidado a se juntar a essa luta, não apenas como vítima ou sobrevivente, mas como um guerreiro ativo na defesa contra a escuridão. Durante os encontros, você aprende a controlar melhor suas habilidades sensoriais, a reconhecer os sinais das entidades e a usar artefatos que podem proteger e até repelir o mal. A mansão, que antes parecia um lugar isolado de terror, agora é vista como um ponto-chave nessa guerra invisível, uma espécie de portal entre mundos que deve ser guardado a todo custo. As histórias compartilhadas no conselho revelam que outras mansões, templos e locais antigos estão interligados por uma energia que precisa ser constantemente vigiada. Você é designado para monitorar a área da mansão, investigando atividades suspeitas e garantindo que os portais permaneçam fechados. Com o tempo, a rotina se transforma em um equilíbrio delicado entre a vida comum e a vigilância constante contra o sobrenatural. Amigos e familiares começam a desconfiar das mudanças em seu comportamento, mas você sabe que não pode revelar o que está vivendo, pois o segredo é parte fundamental dessa luta. Em uma missão recente, detecta uma tentativa de invasão espiritual na mansão, uma entidade que busca abrir novamente os portais e espalhar o caos. Preparado, você enfrenta esse novo inimigo com a ajuda do conselho, usando tudo o que aprendeu para proteger não só a si mesmo, mas toda a região. A batalha é intensa e cheia de momentos de tensão, onde a linha entre vitória e derrota é tênue. Ao final, a sensação de dever cumprido traz uma calma momentânea, mas você sabe que essa paz é apenas uma pausa na guerra interminável entre luz e trevas. A mansão, seus segredos e horrores continuam sendo uma ameaça latente,
e você se torna, definitivamente, parte de uma história que não tem fim, uma história de coragem, sacrifício e resistência contra o desconhecido. Enquanto observa o horizonte, sente que o ciclo de terror e esperança está prestes a recomeçar, e que sua missão, agora, é eterna. A escuridão pode voltar, mas você está pronto para enfrentá-la, sabendo que o verdadeiro poder está naqueles que não desistem, mesmo diante do medo mais profundo. Depois de se tornar parte do Conselho Secreto que protege o mundo das forças sombrias ligadas à mansão, sua vida mudou completamente. Agora, cada dia é uma nova missão, uma nova investigação que desafia não apenas sua coragem, mas também sua sanidade. A mansão, que antes parecia um lugar isolado, tornou-se o epicentro de uma rede cada vez maior de eventos paranormais e cultos secretos que operam nas sombras, espalhando o medo e a escuridão. Um novo sinal surge. Uma série de desaparecimentos misteriosos em cidades próximas, todos conectados a locais com histórias de terror semelhantes à mansão. A urgência da missão aumenta, e você sabe que não pode falhar. Enquanto investiga esses desaparecimentos, você descobre um grupo clandestino que cultua entidades antigas, usando rituais que ameaçam romper o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eles acreditam que podem controlar as forças das trevas para obter poder, mas não percebem que estão apenas acelerando uma catástrofe iminente. Suas ações começam a afetar a realidade, criando fissuras onde a escuridão pode infiltrar-se e se expandir. Você e seus aliados do Conselho precisam agir rápido para impedir que esses cultistas concluam seu plano, enfrentando não apenas ameaças sobrenaturais, mas também humanos dispostos a tudo pelo poder. A tensão aumenta quando você descobre que a mansão está novamente no centro desses eventos, não apenas como um local físico, mas como um símbolo e fonte de energia que pode ser explorada para abrir portais definitivos. Ao entrar na mansão, sente o ar carregado de uma energia ainda mais densa e ameaçadora do que antes. Os cômodos que já conhece agora parecem vivos, mudando de forma, escondendo armadilhas e segredos que testam sua mente e coragem. Você encontra símbolos novos, escritos em línguas antigas, que indicam a preparação de um ritual maior, capaz de unir vários portais e liberar uma entidade colossal no nosso mundo. No meio desse caos, uma figura aparece, um antigo guardião da mansão que desapareceu há décadas, e que traz informações cruciais sobre o passado e sobre como derrotar definitivamente essa ameaça. Ele revela que o verdadeiro inimigo não é apenas a entidade ou o culto, mas uma força primordial, um mal que transcende o tempo e a compreensão humana. A batalha para impedir o ritual final será a mais difícil que já enfrentou, exigindo não apenas força física, mas também resistência mental e espiritual. Você sente que o futuro da humanidade depende do sucesso dessa missão. No ápice do confronto, a mansão se transforma em um campo de batalha entre luz e sombra, entre esperança e desespero. As forças que enfrentam você e seus aliados são implacáveis, usando ilusões, possessões e ataques diretos para tentar dominar. Cada momento é uma luta pela sobrevivência, e a linha entre realidade e pesadelo se torna indistinta. Com habilidade, coragem e a união do Conselho, você consegue impedir a conclusão do ritual, selando os portais e enfraquecendo a entidade que ameaçava o mundo. No entanto, a sensação de que essa vitória temporária é constante, pois a escuridão sempre encontra um caminho para retornar. Ao sair da mansão, marcado pela batalha e com a alma pesada, você entende que essa guerra não tem fim. A mansão permanece, silenciosa e ameaçadora, um lembrete constante de que o mal existe e nunca está completamente derrotado. Mas você também sabe que, enquanto houver quem lute, haverá esperança. A história da mansão e das forças que ela abriga é um ciclo eterno, onde cada geração enfrenta seus próprios demônios, e onde a coragem e a resistência são as únicas armas verdadeiramente eficazes contra o terror que habita nas sombras do mundo. Depois de tantas batalhas e confrontos na mansão, você começa a perceber que o verdadeiro desafio está muito além dos muros daquela construção antiga. A escuridão que enfrentou não é uma entidade isolada, mas parte de um legado ancestral que atravessa séculos e que se manifesta em diferentes formas e lugares. Agora, sua missão é viajar para outros pontos marcados por essa energia maligna, locais esquecidos pelo tempo, onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos é mais tênue. Cada um desses lugares guarda segredos que se conectam à mansão, formando uma rede obscura que ameaça destruir o equilíbrio do mundo. Com o apoio do Conselho, você parte para uma jornada que vai testar seus limites físicos, mentais e espirituais.
Sua primeira parada é uma aldeia remota, onde relatos de desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis aterrorizam os moradores. Ao chegar, sente imediatamente a presença opressora que conheceu na mansão, mas aqui é diferente. O medo é coletivo, e a história é marcada por tragédias que se repetem a cada geração. Você investiga antigos documentos, conversa com os mais velhos e explora ruínas que parecem ter sido construídas para conter forças que ninguém devia despertar. No meio dessa busca, encontra símbolos que combinam com os da mansão e percebe que o ritual interrompido ali teve consequências que você ainda não compreende completamente. Enquanto avança, a tensão cresce. Você começa a ter visões de eventos passados, fragmentos de memórias que não são suas, mas de pessoas que viveram e sofreram naquele lugar. Essas visões revelam pactos feitos com entidades sombrias, sacrifícios e traições que alimentam a energia maligna presente ali. A linha entre passado e presente se mistura, e você sente a necessidade urgente de agir para evitar que o ciclo se repita. Em uma noite de tempestade, uma manifestação intensa acontece. Vozes, sombras, gritos que ecoam pelas florestas ao redor da aldeia. É o momento decisivo para confrontar o mal e impedir que ele continue a se espalhar. Usando tudo o que aprendeu, você realiza um ritual de purificação, enfrentando não apenas as forças espirituais, mas também o próprio medo que cresce dentro de você. A luta é intensa e dolorosa, pois cada passo em direção à luz parece despertar as trevas com ainda mais força. No entanto, sua determinação é maior, e, ao final, uma calmaria toma conta do local, como se o ciclo tivesse sido quebrado, ao menos por enquanto. Mas você sabe que a paz é frágil, e que a rede de locais amaldiçoados ainda existe, esperando por sua vez para revelar horrores ainda maiores. Com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, você deixa a aldeia, sabendo que essa é apenas a primeira de muitas missões que o esperam. A mansão foi apenas o ponto de partida para uma jornada que pode consumir sua alma, mas que também revela a força que existe em quem se recusa a sucumbir ao medo. Enquanto observa o horizonte, sente que o verdadeiro desafio está longe de acabar, e que cada passo nessa estrada é uma luta entre luz e sombra, entre esperança e desespero. A história continua, e você é o protagonista dessa saga onde o desconhecido é uma ameaça constante e o medo, um companheiro inseparável. Após as missões e confrontos em locais marcados pela energia da mansão, uma nova ameaça surge, mais silenciosa e insidiosa, que começa a afetar não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Pessoas próximas começam a agir de forma estranha, como se estivessem sendo controladas por uma força invisível. O medo se espalha como um vírus, e a sensação de que algo está profundamente errado toma conta da sua mente. Descobre que a maldição da mansão não se limita a um lugar físico, mas pode se manifestar através de conexões espirituais e até tecnológicas, invadindo sonhos, pensamentos e até a realidade virtual. Essa nova dimensão do mal desafia todos os seus conhecimentos e faz com que você questione até onde a escuridão pode chegar. Para enfrentar essa ameaça, você precisa buscar aliados em diferentes áreas, especialistas em ocultismo, tecnologia e até psicologia, formando um grupo heterogêneo que tenta entender como combater um inimigo que transcende as formas tradicionais. Durante essa investigação, percebe que a mansão e seus segredos se espalharam pelo mundo através de objetos amaldiçoados, arquivos digitais contaminados e memórias traumáticas que funcionam como portais para o mal. A linha entre o real e o virtual se torna cada vez mais tênue, e as manifestações assustadoras começam a ocorrer em lugares inusitados, como redes sociais, jogos online e transmissões ao vivo, tornando o fenômeno mais acessível e perigoso. O grupo descobre que a entidade antiga está tentando usar essa nova forma para ganhar poder e influência, alimentando-se do medo coletivo e da dispersão da atenção humana. Para deter isso, vocês elaboram um plano que envolve a criação de um ritual híbrido, que une magia tradicional com tecnologia, buscando criar uma barreira capaz de conter o avanço do mal no mundo digital e físico. A preparação é intensa, e cada passo precisa ser executado com precisão, pois qualquer erro pode abrir ainda mais portas para a escuridão. Enquanto isso, os ataques se tornam mais agressivos, afetando a sanidade das pessoas e causando fenômenos que desafiam a lógica. No ápice da operação, o grupo se reúne na mansão para realizar o ritual, enfrentando interferências tanto espirituais quanto digitais. A batalha é multifacetada, espíritos aparecem, ilusões invadem a mente, e dispositivos eletrônicos falham ou se comportam de maneira estranha, tornando o ambiente um verdadeiro campo de guerra entre forças opostas. Sua resistência é testada ao máximo,
e a linha entre realidade e pesadelo se dissolve completamente. Com esforço e união, vocês conseguem selar o portal digital e espiritual, enfraquecendo significativamente a entidade e impedindo sua manifestação plena. Ao final, a sensação de vitória traz um alívio temporário, mas você sabe que essa é apenas mais uma batalha em uma guerra que parece não ter fim. A mansão, as entidades e as conexões entre os mundos continuam a existir, e a vigilância precisa ser constante. Você entende que, para proteger o mundo, precisará estar sempre alerta, pronto para enfrentar novos horrores que surgirem nas sombras, sejam elas físicas ou virtuais. A história da mansão evoluiu, tornando-se um conto moderno de terror onde a tecnologia e o sobrenatural se entrelaçam, e onde o medo se adapta às novas formas do mundo. E você é, para sempre, o guardião desse limiar tênue entre a luz e a escuridão. Após tantas batalhas, descobertas e confrontos com as forças sombrias ligadas à mansão, você sente que está perto de desvendar o verdadeiro núcleo desse mal ancestral. Entre documentos antigos, relatos esquecidos e segredos sussurrados pelo tempo, surge a pista definitiva. A mansão foi construída sobre um local sagrado, onde rituais proibidos aconteceram há séculos, e onde uma entidade primordial foi selada, esperando o momento certo para retornar. Com essa revelação, sua missão se transforma em algo ainda maior: impedir que essa entidade desperte e destrua tudo ao seu redor, trazendo um caos que ultrapassa o entendimento humano. A pressão é imensa, e o medo constante, mas sua determinação é maior do que nunca. Você reúne seu grupo de aliados do Conselho, e juntos começam a traçar um plano para invadir o coração da mansão e encontrar a fonte desse mal primordial. O caminho não será fácil. A mansão agora está viva de uma maneira que você nunca imaginou, com corredores que se alteram, armadilhas que desafiam a realidade e manifestações que testam sua sanidade a cada passo. No entanto, o conhecimento acumulado e a força da união são suas melhores armas. Vocês enfrentam ilusões, enfrentam aparições de antigos guardiões e passam por provas que desafiam não apenas o corpo, mas a mente e o espírito. No ponto mais profundo da mansão, descobrem uma cripta antiga, onde o selo que prende a entidade começa a enfraquecer. As paredes pulsantes emanam uma energia negra, e o ar é pesado com o cheiro da decomposição e do medo. O confronto final acontece nesse lugar sagrado, uma batalha que mistura magia, força e estratégia. Você sente o peso do destino em suas mãos, sabendo que qualquer erro pode significar a libertação do mal e a ruína de tudo o que conhece. A entidade primordial tenta manipular suas emoções, suas memórias, oferecendo poder e conhecimento em troca da rendição, mas você resiste, apoiado pela fé no que é certo. A luta é intensa, com momentos de desespero e esperança entrelaçados. Vocês usam os rituais aprendidos, símbolos sagrados e todo o poder do grupo para reforçar o selo e banir a entidade. Quando o primeiro raio de sol atravessa as janelas empoeiradas da mansão, o mal é contido, e um silêncio pesado toma conta do lugar, sinalizando o fim de um ciclo. Mas, mesmo com a vitória, a sensação de que o mal sempre estará à espreita permanece. Vocês sabem que a mansão, seus segredos e horrores continuarão a existir, esperando pelo próximo guardião ou pela próxima ameaça. Ao deixar a mansão, cansado mas vitorioso, você entende que a história que começou com uma casa antiga é, na verdade, um eterno duelo entre a luz e a escuridão, onde coragem, sacrifício e resistência são as únicas armas contra o terror que habita as sombras do mundo. Sua missão pode nunca ter um fim definitivo, mas enquanto houver alguém disposto a lutar, a esperança jamais desaparecerá. E assim, a saga da mansão continua, um convite para aqueles que não temem enfrentar o desconhecido e encarar o medo mais profundo dentro de si mesmos. Você acreditava que a última batalha na mansão havia encerrado um ciclo de horrores. No entanto, poucos meses depois, os sinais começaram a reaparecer, discretos no início, mas cada vez mais intensos e perturbadores. Sonhos vívidos o transportavam para os corredores da mansão, que agora estavam mais escuros, mais vivos, como se a própria estrutura respirasse. Objetos em sua casa mudavam de lugar sozinhos, portas rangiam no meio da noite e, por vezes, uma sombra alta permanecia imóvel no canto dos cômodos, observando você. Ao investigar, percebeu que não era apenas a mansão que estava despertando novamente algo no próprio solo ao redor dela começava a pulsar, irradiando uma energia antiga e maligna que parecia se espalhar como uma doença invisível pela região. Determinou-se a descobrir a origem desse fenômeno,
revisitando documentos e relatos históricos que já havia estudado, mas dessa vez encontrando informações que antes estavam ocultas ou ilegíveis. Entre eles, um manuscrito quase destruído revelava um detalhe que mudava tudo. A mansão havia sido construída não para aprisionar uma única entidade, mas para conter um conjunto de eco-espíritos, fragmentos de uma força maior que, ao serem libertos, se uniriam para despertar algo que os antigos chamavam de a mente abissal. Essa entidade não apenas dominaria o mundo físico, mas também corromperia memórias, identidades e até o fluxo do tempo. Quanto mais lia, mais sentia o peso do perigo que se aproximava. Com a ajuda de alguns membros remanescentes do conselho, iniciou expedições noturnas ao redor da mansão, investigando grutas, túneis e ruínas que jamais havia notado. Em uma dessas explorações, encontrou um acesso subterrâneo escondido sob raízes retorcidas, que levava a uma rede de corredores de pedra, úmidos e frios, cobertos por símbolos esculpidos em uma linguagem impossível de decifrar completamente. As paredes pareciam pulsar levemente, como se estivessem vivas, e sons distantes, lamentos, passos, murmúrios, ecoavam em todas as direções. Quanto mais avançava, mais sentia a presença de algo observando, estudando, aguardando o momento certo para agir. Os dias seguintes foram um tormento. As manifestações começaram a se intensificar. Vidros se quebravam sozinhos, eletrônicos ligavam e desligavam sem motivo, e a sensação de ser seguido se tornou constante. Mas o pior eram os lapsos de memória, momentos em que você acordava em lugares diferentes, sem saber como havia chegado lá, às vezes com terra nas mãos e nas roupas, e um gosto metálico na boca. O conselho começou a desconfiar de que você já estava parcialmente sob influência dos eco-espíritos. Isso tornou sua missão ainda mais urgente. Se não encontrasse uma maneira de conter ou destruir esses fragmentos, poderia se tornar o próprio receptáculo da mente abissal. A revelação final veio quando, em uma noite de lua nova, você foi guiado por vozes até um salão subterrâneo que jamais havia visto. No centro, havia um círculo de pedras antigas, e sobre ele, algo que parecia um coração enorme, pulsando em um ritmo lento e profundo. A cada pulsação, sombras se projetavam nas paredes, assumindo formas humanas que gritavam sem som. Era o núcleo da influência da mansão, o local onde os eco-espíritos estavam se reunindo para dar forma à entidade maior. Ao se aproximar, sentiu uma força esmagadora tentar invadir sua mente, trazendo visões de um mundo consumido pela loucura, onde passado, presente e futuro se confundiam em um caos eterno. O confronto foi inevitável. Utilizando rituais que aprenderá ao longo de todas as batalhas anteriores, você iniciou o processo de selamento. Mas dessa vez, não estava apenas lutando contra uma presença física ou espiritual. Estava combatendo dentro de si mesmo, resistindo à tentação de se render e se tornar parte de algo infinitamente poderoso. A batalha mental foi mais dolorosa do que qualquer ferimento físico já sofrido. Gritos, memórias falsas, ilusões de pessoas queridas pedindo que você desistisse. Tudo fazia parte do ataque da entidade para quebrar sua resistência. Depois de horas que pareceram dias, o ritual foi concluído. O coração parou de pulsar, e as sombras desapareceram lentamente. No entanto, a vitória não trouxe alívio completo. Algo havia ficado dentro de você, uma semente, um fragmento quase imperceptível da mente abissal. Você sabe que isso significa apenas uma coisa: o mal não foi destruído, apenas adiado. E quando voltar, poderá ser ainda mais forte. Ao deixar o subterrâneo e ver a mansão ao longe, imóvel sob a luz pálida da madrugada, você compreende que sua vida nunca mais será normal. Você não é apenas o guardião da mansão agora, é também a prisão viva de algo que, se libertado, poderá destruir tudo. A guerra continua, e a próxima batalha pode não ser contra o que está fora, mas contra o que já está dentro de você. Desde o último confronto com a mente abissal, seus dias se tornaram um constante exercício de vigilância. Você sabe que carrega dentro de si um fragmento daquela entidade, e que qualquer fraqueza pode abrir caminho para que ela assuma o controle. O conselho decidiu isolá-lo temporariamente, mantendo você em um antigo mosteiro escondido nas montanhas, onde monges treinados no ocultismo o ajudam a reforçar as defesas mentais. Mas, mesmo cercado por paredes de pedra e rituais protetores, a influência da mansão continua a se infiltrar nos seus sonhos e pensamentos, como uma névoa fria que nunca se dissipa. Em algumas noites, você acorda com as mãos cobertas de terra, como se tivesse saído para cavar algo sem perceber.
Durante esse isolamento, mensagens misteriosas começam a aparecer nos corredores do mosteiro, escritas em uma tinta escura e pegajosa, com símbolos idênticos aos encontrados nas catacumbas da mansão. Os monges ficam inquietos, temendo que a escuridão tenha descoberto a localização do santuário e esteja se aproximando. Um dos mais velhos, Mestre Arum, revela uma verdade que o conselho nunca lhe contou. O fragmento que você carrega não é apenas um resquício da mente abissal, mas a chave para localizá-la e libertá-la completamente. Isso significa que, mesmo sem querer, você é o farol que guia as forças das trevas. A tensão aumenta quando sinais de que outros ecoespíritos estão ativos surgem em vilarejos próximos. Pessoas desaparecem, animais são encontrados mortos em padrões ritualísticos, e um frio incomum toma conta da região. O conselho, pressionado pela gravidade da situação, decide agir de forma preventiva. Em vez de esperar que o inimigo ataque, eles enviam você e um pequeno grupo para localizar e selar permanentemente os últimos fragmentos antes que se unam. Essa missão, porém, tem um risco óbvio. Ao se aproximar dos outros fragmentos, o que está dentro de você pode despertar completamente. A jornada leva seu grupo até um vale esquecido, onde ruínas de uma civilização desaparecida repousam sob camadas de névoa densa. O lugar parece fora do tempo, e cada passo ecoa como se fosse observado por centenas de olhos invisíveis. No centro das ruínas, um templo parcialmente soterrado guarda a presença mais intensa que você já sentiu. Conforme avançam, o grupo é atacado por manifestações físicas da escuridão, sombras sólidas, criaturas deformadas e vozes que tentam semear desconfiança entre vocês. A cada confronto, você sente o fragmento dentro de si pulsar mais forte, tentando sincronizar-se com a energia do templo. O momento decisivo chega quando alcançam a câmara principal, um altar feito de ossos e pedra negra, com um vórtice pulsante de energia no centro. Esse é o núcleo de um dos últimos ecoespíritos. Para selá-lo, é necessário canalizar parte da energia contida no seu próprio corpo, o que significa abrir temporariamente a conexão com a mente abissal. É um risco quase suicida, mas não há alternativa. No instante em que começa o ritual, a realidade ao seu redor se distorce, e você é puxado para um plano onde a entidade se manifesta em toda sua magnitude, um oceano de sombras e olhos sem fim, que promete poder absoluto em troca da rendição. A batalha final é travada dentro e fora de você. Seus aliados lutam contra as manifestações físicas enquanto você trava uma guerra mental e espiritual contra algo muito maior do que qualquer força humana. Com um esforço sobre-humano, você consegue completar o ritual, selando o ecoespírito e enfraquecendo momentaneamente a influência da mente abissal. No entanto, o preço é alto. Parte de sua memória é consumida no processo, e você retorna sem lembrar de detalhes cruciais sobre o que viu naquele outro plano. Ao deixar o vale, com a névoa finalmente se dissipando, você sabe que essa vitória é apenas mais uma pausa antes da próxima batalha. Agora, mais do que nunca, compreende que a luta não é apenas para proteger o mundo da mansão e de suas criaturas, mas para manter sua própria mente intacta. Porque, no fim, o inimigo mais perigoso pode estar morando dentro de você. Desde que retornou do vale e selou o último ecoespírito conhecido, algo mudou profundamente. O fragmento da mente abissal dentro de você não está mais silencioso. Ele sussurra constantemente, aproveitando momentos de distração para projetar imagens perturbadoras em sua mente. Nos sonhos, a mansão aparece diferente e maior, mais distorcida, como se fosse um organismo vivo que cresce e se adapta. O conselho percebe sua instabilidade e decide enviá-lo para longe de qualquer local conectado às manifestações, na esperança de que o afastamento impeça uma possível fusão total entre você e a entidade. Mas esse isolamento não traz paz. Pelo contrário, as vozes ficam mais fortes. Seu refúgio é uma pequena ilha, habitada apenas por um faroleiro idoso chamado Elias. Ele é recluso e raramente fala, mas seu olhar revela que sabe mais do que demonstra. Com o tempo, você descobre que o farol onde vive foi construído sobre ruínas de um antigo culto marítimo, que oferecia sacrifícios a entidades das profundezas. À noite, sons vindos do oceano se misturam ao vento, sinos que ninguém vê, lamentos distantes e, às vezes, algo que parece bater contra as rochas, como se quisesse entrar. Elias confessa que há décadas mantém o farol aceso não apenas para guiar embarcações, mas para impedir que as águas escuras tragam de volta aquilo que o culto despertou. A ligação com a mansão se revela quando você encontra, no porão do farol,
Um baú trancado contendo páginas do mesmo manuscrito que estudou antes. Elas descrevem que o mar também abriga fragmentos da mente abissal, e que a ilha é um ponto de convergência entre dois portais, um terrestre e outro submerso. A presença do fragmento dentro de você começa a reagir de forma violenta, aumentando pesadelos e episódios de sonambulismo. Em uma dessas noites, Elias o encontra caminhando até a beira do penhasco, murmurando palavras em uma língua morta, como se estivesse respondendo a um chamado vindo das profundezas. Dias depois, uma tempestade colossal atinge a ilha. O mar se torna negro, e formas gigantescas surgem sob as ondas. O farol treme, e uma fissura se abre no chão do porão, revelando um túnel submerso. Elias acredita que há passagem para o núcleo do portal marítimo e insiste que ele precisa ser fechado antes que algo atravesse. Vocês descem juntos, guiados por tochas e pelo som crescente de um canto que parece vir de todos os lados. Quanto mais se aprofundam, mais a água ao redor começa a se mover como se estivesse viva, formando figuras humanas que tentam agarrá-lo e arrastá-lo para o fundo. O confronto acontece em uma caverna imensa, onde um monólito de pedra negra pulsa como o coração encontrado nos subterrâneos da mansão. O fragmento dentro de você reage com violência, tentando se unir à energia do monólito. Enquanto Elias luta contra as criaturas que emergem da água, você se concentra no ritual aprendido no mosteiro. Mas desta vez, o inimigo não quer apenas sobreviver, ele quer levá-lo junto. A cada verso pronunciado, a pressão na sua mente aumenta, e memórias falsas tentam convencê-lo de que já pertence à mente abissal desde o início. Com o último esforço, você consegue selar o monólito, mas o preço é terrível. Elias é arrastado para o mar e desaparece nas ondas, e você sente que parte de sua humanidade se perdeu no processo. Ao retornar à superfície, o mar está calmo, mas o silêncio não traz alívio. A conexão entre os portais foi interrompida, mas a presença dentro de você está mais forte do que nunca. Agora, você sabe que não está apenas combatendo a mansão, está lutando contra algo que deseja moldar o mundo inteiro à sua imagem. E, para isso, vai usar você como chave. Após o selamento do monólito marítimo e a perda de Elias, você retorna ao continente com a sensação de que algo dentro de você está mudando de forma irreversível. O fragmento da mente abissal pulsa com mais força, como se tivesse absorvido parte da energia do portal submerso. Agora, seus reflexos, sentidos e até pensamentos às vezes parecem estranhos, não totalmente seus. O conselho, alarmado, coloca você sob vigilância, mas os ataques paranormais se intensificam mesmo à distância da mansão. Cidades inteiras começam a relatar sonhos coletivos com corredores intermináveis, portas que se fecham sozinhas e vozes que chamam pelo seu nome, um fenômeno que você reconhece como prelúdio de um grande despertar. Em busca de respostas, você segue pistas até uma região montanhosa onde ruínas de uma antiga fortaleza abrigam artefatos esquecidos por civilizações que combateram as mesmas forças há séculos. O lugar é isolado e coberto por neblina, mas marcas nas pedras mostram que já houve batalhas ali, não contra exércitos humanos, mas contra algo invisível que deixou cicatrizes na própria rocha. Entre os destroços, encontra um relicário selado, protegido por correntes gravadas com símbolos de banimento. Ao abri-lo, descobre um pergaminho que revela a existência de um terceiro núcleo da mente abissal, não terrestre, nem marítimo, mas aéreo, oculto nas alturas e sustentado por tempestades perpétuas. Enquanto estuda o pergaminho, fenômenos anormais começam a ocorrer. Rajadas de vento cortam como lâminas, trovões soam mesmo em céu limpo e aves em grandes bandos colidem contra as paredes da fortaleza, como se tentassem impedir que você continuasse. O fragmento dentro de você reage de forma dolorosa, como se estivesse sendo chamado. No silêncio sufocante que se segue, você ouve uma voz grave, não mais nos sonhos, mas no mundo físico, dizendo que o céu também pertence a mim. Com isso, percebe que o próximo confronto não será no solo nem no mar, mas nas alturas, onde poucos ousam ir. Com a ajuda do conselho, prepara uma expedição para alcançar o pico mais alto da cordilheira, onde lendas falam de um templo flutuante preso por correntes de ferro a rochedos suspensos. A subida é brutal, tempestades se formam repentinamente, relâmpagos caem a poucos metros e o frio é tão intenso que parece cortar a pele. Quando finalmente alcança o templo, descobre que ele não é uma ruína, mas uma estrutura viva, cujas paredes se movem como músculos. No centro, um cristal gigantesco flutua, envolto por correntes e runas antigas, o núcleo aéreo da mente abissal.
O ritual de selamento começa, mas o vento se transforma em um coro ensurdecedor, e formas etéreas surgem das nuvens, atacando com garras afiadas. Cada golpe que você desfere contra elas é acompanhado por uma descarga de energia que ameaça romper as correntes do cristal. O fragmento dentro de você enlouquece, tentando forçá-lo a quebrar o selo em vez de fortalecê-lo. Entre relâmpagos e rugidos, você se vê em uma luta contra o próprio corpo, tentando manter o controle suficiente para concluir o trabalho. No momento final, com as forças se esgotando, você crava o artefato protetor no centro do cristal. A luz explode, e os ventos cessam abruptamente. As correntes voltam a se fixar, mas o impacto lança contra as paredes vivas, deixando-o à beira da inconsciência. Antes de apagar, ouve novamente a voz da mente abissal, sussurrando: 3 selos, e eu ainda estou aqui. Ao despertar, dias depois, já no acampamento do conselho, percebe que a entidade não perdeu força, ela apenas aprendeu mais sobre você. E que, talvez, cada vitória esteja apenas aproximando o verdadeiro despertar. Depois do confronto no templo aéreo, a sensação de que cada batalha apenas fortalece a mente abissal se torna impossível de ignorar. Os 3 selos terrestre, marítimo e aéreo foram reforçados, mas em vez de enfraquecer a entidade, parecem ter ativado algo maior, como se as correntes que aprendem também funcionassem como condutores, canalizando energia para um núcleo central ainda oculto. O conselho está dividido. Alguns acreditam que é hora de selar você junto com a entidade, encerrando o risco. Outros insistem que somente você, por já carregar o fragmento dentro de si, é capaz de alcançar esse núcleo e destruí-lo de uma vez por todas. A tensão cresce, e a confiança que tinham em você começa a se fragmentar. Enquanto todos discutem, sinais de uma quarta manifestação surgem em um local inesperado. Uma cidade grande, densamente povoada, onde pessoas desaparecem em plena luz do dia. Câmeras de segurança mostram indivíduos andando normalmente e, de repente, sumindo como se tivessem atravessado uma porta invisível. Você sabe que esse padrão é diferente. É o mesmo fenômeno de distorção de espaço que a mansão apresentava em seus corredores mais profundos. Seguindo as pistas, descobre que o epicentro desses desaparecimentos é um antigo teatro abandonado, cuja arquitetura imita salões e escadarias da própria mansão. Ao entrar no teatro, o fragmento dentro de você reage com intensidade inédita. As paredes rangem, o ar se torna pesado e a iluminação, mesmo com lanternas, parece drenada. Cada corredor leva a outro diferente, e cada sala está cheia de ecos, risos, choros, aplausos, que não pertencem a nenhum ser vivo. Conforme avança, percebe que o lugar é mais do que um edifício físico. É um reflexo construído pela própria mente abissal dentro da realidade, uma sombra da mansão espalhada pelo mundo. E quanto mais tempo passa ali dentro, mais o espaço começa a se moldar aos seus medos e memórias, revelando passagens e cômodos que só você reconhece. O ponto central do teatro é o palco, onde um arco ornamentado serve como portal ativo. Do outro lado, um corredor de pedra leva a uma sala gigantesca com espelhos que não refletem sua imagem, mas versões distorcidas de você, cada uma representando uma possibilidade, algumas corrompidas, outras mortas, e outras que já se renderam completamente à entidade. O fragmento dentro de você vibra, tentando atravessar para o lado de uma dessas versões. Para impedir que essa fusão aconteça, você precisa destruir o portal, mas as cópias começam a sair dos espelhos, atacando com uma fúria que não é humana. A luta é brutal. Cada golpe que você desfere parece atingir a si mesmo, física e mentalmente. Enquanto isso, o portal pulsa cada vez mais rápido, prestes a se expandir e engolir toda a cidade. Usando um artefato trazido do templo aéreo, você o finca no centro do arco, liberando uma explosão de energia que despedaça espelhos e paredes. As cópias se desfazem em poeira negra, e o teatro começa a desmoronar. Você consegue escapar por pouco, mas já sabe que algo mudou. O fragmento dentro de você agora está mais ativo, como se a destruição do portal tivesse removido uma barreira que o mantinha adormecido. De volta ao conselho, todos percebem que a mente abissal está acelerando seus planos. Os selos não são mais suficientes, e o inimigo está espalhando sombras da mansão pelo mundo. O próximo passo não será apenas defender ou selar, será invadir o núcleo central da entidade, um lugar onde realidade e pesadelo se fundem completamente. E, quando chegar lá, você terá que escolher: destruir a mente abissal ou aceitá-la e se tornar parte dela para sempre.